Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Stephanie. Bom, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a maternidade atípica, além do diagnóstico. A gente está muito acostumado com várias regras que são completamente diferentes de quando tem uma criança sem deficiência na situação. E uma delas é qual educação é a melhor para a gente dar para essa criança. E a gente já sabe que temos que ter a prancheta de comunicação, que nós temos uma forma diferente de se comunicar, de fazer ter o contato visual e assim por diante. Mas e a realidade? Como que é? Como que é o dia a dia? Em momentos que a criança realmente está fazendo birra, a criança realmente está fazendo alguma maldade, às vezes inconsciente, mas que a gente tem que mostrar para ela que ela está errada, que a gente precisa falar o não, que a gente precisa dizer acabou, para, chega. Como que a gente age nessa situação? Bom, gente, eu sou a louca das pranchetas, então eu tenho diversos tipos de prancheta. Eu já fiz até vídeo comentando sobre, vou fazer mais também, detalhando algumas novas ideias que eu tive. E isso ajudou demais na nossa comunicação com o nosso filho, que é autista, nível 3. Hoje ele consegue verbalizar. Então, como, mamãe, comer arroz, feijão e frango, por exemplo. Então, ele está conseguindo formar frases. Mas tem momentos específicos para quem tem filhos com deficiência entende isso, inclusive o autismo. Tem momentos que a gente não consegue, tem momentos que eles estão numa crise com muita dor e eles não sabem como explicar, dizer aquilo dali. E a gente vai ter que se revirar nos 30 para conseguir descobrir o porquê que aquela criança está chorando, por que aquela criança está em crise, por que aquela criança está agressiva. E, gente, hoje eu tenho uma consciência que, assim, tem momentos que eu falo para Deus: Deus, obrigada por ter me dado a oportunidade de ser mãe do meu filho. Mas não só pela questão dele ser ele, mas pela questão da maldade que eu vejo no mundo. E eu penso assim: tem momentos que eu tenho que engolir seco. Não tem momentos, tem diversos momentos que eu engulo seco. Que a vontade, gente, é de esganar a criança para ver se ela aprende. A realidade é essa. Mas a gente segura firme, até porque vem a consciência na hora. É uma criança, ela é indefesa, ela não tem noção do que você está fazendo. Você bater, você machucar, você xingar não vai adiantar em nada. E, inclusive uma criança com deficiência, porque, gente, essa criança não entende. É essa que é a questão. Não, como tem pessoas, né, que vêm dizer, é só dar umas boas palmadas que melhora. Com uma criança com deficiência, não funciona assim, gente. Infelizmente não funciona. É que se fosse desse jeito, a gente já teria feito. Né? Não funciona. Pelo contrário, pode prejudicar essa criança, trazer um retrocesso em todo o tratamento que essa criança está fazendo e ela ficar ainda mais agressiva. Então tem que haver muito cuidado. Agora, uma das coisas que eu digo, então, em primeiro ponto, sobre a violência em questão, a agressão. Hoje eu sei, gente, verdadeiramente não adianta em nada. É um assunto muito delicado, porque a gente veio de gerações, né, da qual era normal bater no filho, quando tinha aquele momento que a criança era teimosa. Eu lembro, assim, de receber os tapas e realmente entender e compreender aquilo dali. Mas hoje a gente já vem uma outra geração, a gente já tem outras ideologias, e tem muita coisa que eu faço com o Victor, conversando com ele, explicando, né, dicas que eu dou de agacha na altura da criança, faz com que olhe no seu olho, nem que for apontar assim, ó, né, gesticulando para a criança, fazer ela olhar para você, e aí sim, o que você quer, fala. Eu sempre vou apontando muito com meu filho, e outras formas de comunicação, para que eu consiga entender ele, e aí ele também consegue me entender de alguma maneira. Que é fácil? Gente, não é fácil. Tá? Não falando a realidade para vocês, não é fácil. É muito sofrimento. Quando chega em momentos de crise, eu mesma estou passando por uma fase assim, que em momentos de crise, às vezes eu entro em crise de ansiedade, viu? Tenho dores no peito. É muito triste, é muito chato ver aquela situação. Você vê que você não pode solucionar nada, você não tem o que fazer. E a gente tem que suspirar, aguentar firme. Até porque daqui a pouco passa a crise, ele já tá bem e tudo volta ao normal. E a realidade é essa. Agora, outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é em questão de o grito. Né? Como muitos já sabem, a maioria dos autistas eles têm, né, uma hipersensibilidade na audição deles. E o meu filho ele tinha muito, depois ele perdeu um pouco, então ele gosta até de sons, ele gosta de estar no meio de sons, mas também são sons que ele tem interesse. Outros sons ele não tem preferência. Então tudo que a gente tenta agir é na conversa. Eu já tenho um tom de voz mais alto, né? Então eu sempre agi com um tom de voz mais alto com o Victor, porque assim, gente, ele é sapeca.
Ele sobe em tudo quanto é lugar, ele quer subir na geladeira, no fogão, no portão, ele quer subir em tudo quanto é lugar, ele se machuca, ele já bateu no vidro, ele já cortou o pulso, toda hora ele se machuca, ele tá em perigo, ele não tem noção de perigo. E, gente, é 24 horas por dia em cima do menino. 24 horas por dia. Todas as vezes eu vou, eu tenho que repetir 30 vezes para ele não pular em tal local que ele quer. Chega na 31ª, eu já tô cansada. Então aí sim, eu acabo aumentando o tom de voz. E falo pra sair daí, que eu tô cansada. Eu tento o máximo, assim, nunca colocar, né, palavrões, palavras adversas, assim, que primeiro que ele não entende. Segundo que ele vai só começar a repetir o palavrão ou o xingamento que eu vou fazer a ele. E terceiro que não vai adiantar em nada. Mas eu pelo menos preciso colocar pra fora o meu sentimento naquele momento. Eu creio que não seja só meu, mas de muitas mães e pais que também vivem a situação. Então, assim, a gente não é o Buda. Não é só porque a gente virou mãe, pai atípico, que a gente virou santo, Buda, o que for. Não, a gente continua sendo seres humanos, e a gente tem nossos pontos fracos, e a gente tem os nossos limites. Então, eu digo por mim, gente, eu tento o máximo conviver dessa maneira com meu filho, mas tem momentos que sim, eu chego no meu limite. Tem momentos, por exemplo, meu marido chega, eu já deixo o Victor com ele, eu quero ficar um pouco longe, eu quero um pouco de distância, até por ser assim, eu ser mãe, né? O meu filho, ele tá sempre ali em cima de mim, sempre quer ficar junto, grude toda hora. E tem momentos que a gente quer, assim, largar, não, fica aí que eu quero ficar no meu canto. Mas é muito complexo, gente. É muito complexo, porque assim, a gente vive duas educações. E aí as pessoas vão até dizer, né? Como assim duas educações? Sim, gente. A gente vive a educação que é passada pra gente de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, de um neurologista, de um psiquiatra, de tudo um pouco que pode ter. A gente ouve tudo. Só que, gente, na realidade, no dia a dia, né, com a nossa correria, com tudo que a gente tem, eu também tenho um transtorno, né, em cima disso. Então, assim, muitas das vezes não é tudo que a gente lê ali no papel, tudo que a gente aprende. E aí a gente entra no outro ponto, que é a educação dentro de casa. O que eu estou ensinando para o meu filho, o momento de eu falar não, então, por exemplo, a gente não utiliza muito palavras como não com o Victor, a gente utiliza acabou, para, chega, outras coisas. Mas mesmo assim ele já está tendo um entendimento que não é uma palavra legal. Ele sabe que aquilo ali é uma indicação de algo que ele não gosta. Mas a gente tem que estabelecer limites. Não é só questão de que ele seja uma criança autista, deficiente, que ele não tem que ter limites, ele tem que ter sim. Então a gente mostra isso para ele, a gente tenta ser o mais rigoroso possível. Tem momentos que a gente vai brigar com ele, a gente tá ali falando sério com ele, ele começa a rir, né? E assim, você fica puto da vida. Você fala assim, não, não pode ser. O que a criança tá rindo na minha cara nesse momento? E você tem que respirar fundo e tentar entender, não, essa criança não entende sentimentos. A criança não entende que a partir do momento que você tá com um semblante de bravo, você está bravo. Ou você tá triste. Victor, às vezes, quando vê alguém chorar, ele ri. Então, aí que você vê, não, calma, como uma criança vai fazer 7 anos, realmente não tem um entendimento. Então, a gente tem que tentar ter isso dentro de casa. A gente precisa manter limite. Nem que seja 50 vezes que a gente vai falar para ele não pular no sofá, a gente vai ter que falar. Porque senão eu vou acabar deixando. E eu deixando aqui, ele vai fazer em todos os lugares, porque ele comete as mesmas atitudes sempre em todos os locais do mesmo jeito. Então, a gente chega também nos nossos limites. Tem momentos que a gente acaba sendo mais grosso, como pai, como mãe. Mas o que eu digo, assim, é: cada um tá fazendo a sua parte. Você também tá aprendendo a ser pai ou mãe ou cuidador. Eu tô ainda aprendendo. Como é que meu filho vai fazer 7 anos? Eu ainda tô aprendendo. E todo dia é um dia diferente, porque é um mundo diferente que nós vivemos. E a gente tem que aceitar isso. Se a gente não aceitar isso, a gente vai somente sofrer. Então, cada vez eu tenho que entender um pouco mais dele e o que eu posso fazer de melhor por ele. E assim a gente vai indo. Mas é como eu digo, sabe? O diagnóstico, gente, ele é só um papel. A partir do diagnóstico, vem muita coisa junto. É um mundo completamente assim gigantesco. Eu ainda não conheci, acho que nem 10% ainda dele. Eu ainda tenho muito para conhecer, para descobrir. E procure conhecimento, procure estratégias, procure pessoas profissionais que possam ajudar você. Se você descobrir um jeito novo, uma técnica que dê certo para você, para o seu filho, e vocês se sintam bem com ela, faça. Entendeu? Você vai descobrindo melhores maneiras. O meu filho é de um jeito. Ele é muito agitado, ele tem o TDAH também, então são outras questões. O seu filho é de outro jeito. O filho do fulano, do ciclano, do beltrano é completamente diferente. Então, cada um vai ter um jeito diferente. E aí a gente entra no convívio familiar. É lógico, se essa criança ouvir um monte de palavrão, ela vai falar, xingamento, ela vai falar. Ela vê muita agressão, ela vai demonstrar aquela agressão de alguma maneira, né? A gente sabe que de qualquer maneira tem dentro do autismo essa agressividade deles. Mas a criança ver agressão todos os dias, por exemplo, é lógico que aquilo vai afetar ela de alguma maneira. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. Eu tô sempre aqui falando um pouco no assunto, sempre trazendo novidades também, coisas sobre a minha vida, sobre de tudo um pouco que eu compartilho aqui e eu espero que possa ajudar vocês. E é isso, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.